Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. Hoje estamos na cidade de Porto Ferreira, direto da cafeteria Pé de Café, um lugar maravilhoso, você precisa conhecer. O tema do nosso programa hoje é hamburgueria. Mas antes eu quero convidar vocês para conhecer a Web Rádio 016. Você que não conhece ainda, já se inscreve aí no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Para falar desse tema incrível, delicioso, nós estamos com uma galera fantástica. Eles é o Lucas Guardiano, Lucas Borges e o Pedro Purdense. Galera, seja bem-vindo. Espero ter acertado o nome de vocês. Acertou certinho. Isso, muito obrigado. Lucas, é daqui mesmo? Somos todos daqui de Porto Ferreira. Ah, e essa cidade é incrível, gente. Eu cheguei, já adorei ver essa galeria aqui. Um lugar muito bonito. Mas hoje a gente quer falar de hambúrguer, mas também a gente quer falar um pouco de vocês, conhecer a história, quem são os dois Lucas e o Pedro também. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, o convite. Eu havia comentado um pouquinho mais cedo aí nos bastidores que desde o nosso início a gente tinha muita vontade de participar de um podcast, ainda mais porque a gente surgiu durante a pandemia, durante o boom dos podcasts, né? Então a gente tinha muita vontade em participar de um podcast e a gente ficou muito honrado. E falar ainda de hambúrguer, né, Pedro? Ah, sim, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer, de falar. A hamburgueria de vocês é a Tenite Hamburgueria? Isso, o nome é The Hit. Na verdade, eu estava em busca de um nome, antes da gente poder abrir o The Hit. E num dia em casa, lendo uma história em quadrinhos, eu li e a fonética assim, parecia muito bom, um nome muito bom que ia colar na cabeça das pessoas. Eu pensei em qualquer lugar do mundo a pessoa poderia ler, o nome e pronunciar. E eu achei assim um nome fantástico, eu falei, é isso, tinha que ser. E deu super certo. Deu super certo, graças a Deus. E você falando do podcast também, olha aí, o sonho se realiza, pode ter certeza. E assim, a turma, vocês são sócios? Sim, nós começamos, eu e o Pedro, né? E depois, pela falta de gerenciamento na parte das finanças, a gente chamou o nosso amigo Lucas ali também. O Lucas Borges. O Lucas Borges já vai se apresentar também, o pessoal conhecer um pouquinho. Prazer, Lucas. Eu faço parte da sociedade do The Hit. O CEO, Pedro, convocou o Lucas Guardiano, começaram com Cookie e Smash, e eu entrei para agregar na parte de registro das finanças, RH também eu faço um pouquinho, eu lanço tudo, entrego os relatórios para meus amigos, e hoje em dia a gente tem tudo no controle ali para poder analisar, ver o que precisa mudar ou não, Uma então tá equipe tudo em fantástica. Ordem. Exatamente. Somos amigos de infância, né? Olha que bacana. Ele veio para pôr a casa em ordem, O negócio assim, tava meio bagunçado. Ele tem cara de organizado. Não, ele aqui, ó. Ele também tem certinho. Mais cara mesmo. Só a cara, a gente está enganado. Quem vê cara não vê coração, assim, né? Na verdade, um dos maiores desafios da gente, acho que nós três, assim, desde o começo, foi sempre ser mais organizado. Porque lidar com uma empresa é muito difícil. E ainda mais tendo esse ciclo de amizade, às vezes você também precisa ter bastante cuidado para não, como se diz, misturar ali o que é finança. Sim, muita paciência um com o outro também. Precisa ter paciência, entender um ao lado do outro. Eu acredito que seja desafiador mesmo. Bastante. Com certeza. Bastante. Até porque, sendo amigos, às vezes a gente tem mais liberdade até de falar certas coisas um pro outro. E aí vai daquele, de cada um ali ter o discernimento de que, por mais que às vezes a gente está discutindo um com o outro, é tudo em prol de melhorar a questão pro The Hit, O profissionalismo. Sempre visando a empresa, não muito, sei lá, o jeito que a outra pessoa é muitas vezes, Então aí a gente vai mais direto no ponto de melhorar. E começou tudo na pandemia. Começou em 2019, Quando estourou, os casos de Covid-19 aqui no Brasil, é aquele negócio, colocou todo mundo para pensar, meio que numa reflexão ali, cada um, eu lembro que eu estava em casa, eu morava com a minha mãe na época, e eu já cursava gastronomia, e eu fazia hambúrguer para vender.
aqui na cidade. E o pessoal começou a me conhecer através desse hambúrguer que eu fazia, mas assim, eu vendia in natura para a pessoa fazer na casa dela. Como era numa pandemia, né, foi um negócio assim que foi útil para muita gente, né? Só que depois as pessoas começaram a me cobrar o lanche já pronto. E minha mãe me deu muita força, minha mãe e meu irmão, eles falavam muito, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Todo mundo já te conhece, você precisa fazer isso aqui na cidade. E aí eu decidi, eu falei assim, não, realmente eu preciso e é o que eu sei fazer, né? Eu já tinha também um curso de hambúrguer, que eu tinha feito do Guia do Hambúrguer, né? Um abraço, Marcos. E eu falei, eu preciso aproveitar isso. E eu chamei o Lucas, né? Falei, Lucas, a gente precisa fazer alguma coisa, você está aí também, a gente precisa dar até um sentido para nossa vida, né? Dar um propósito para nossa vida. Eu usei muito essa palavra quando a gente fez propósito. E ele falou assim para mim, a única frase que ele falou, eu andei vendo umas receitas de cookie. O que você acha da gente fazer cookie também? Eu disse, perfeito, agora a gente já tem a sobremesa, tem o hambúrguer, a sobremesa, é o casamento perfeito. E aí a gente começou. A gente começou a fazer cookie inicialmente, depois a gente já veio com o lanche, né? E aí deu no que deu de hoje, que a gente consegue ver por aí. Tá aí só crescendo. Só crescendo, graças a Deus. É um sucesso, a gente viu lá, as avaliações de vocês são muito boas, realmente. É um sinal que o trabalho é muito sério e faz com amor. A gente fala que tudo o que fazemos hoje, principalmente relacionado à alimentação, precisa ser feito com muito amor, né, Pedro? Não, com certeza. Ainda mais aquele lance da energia, né? Que a gente acaba passando para a comida. Às vezes a gente está num mau dia, a gente pode fazer o teste, vai para a cozinha, cozinha alguma coisa que você está acostumado a cozinhar sempre. Ele não vai sair do mesmo jeito. Não tem como. Alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Não é a receita, não é os ingredientes, está em a pessoa, nós. exatamente. A gente tem uma cultura lá no The Hit de sempre priorizar o cliente. Então, a gente, por mais que tenhamos nossos problemas pessoais, a gente precisa deixar esses problemas em casa, porque o cliente também teve, às vezes, na maioria das vezes, um dia estressante, e ele vai lá e ele quer ser atendido da melhor forma possível. Ali é um lugar que não pode dar problema, né? E é isso que a gente tem para oferecer, né? E a gente quer conhecer o The Hit mais, a gente quer saber, para os três, fiquem à vontade. Mas eu acredito que é o Pedro que vai entender mais. Ingredientes diferenciados nos hambúrgueres. Perfeito. A gente parte do princípio que cada ingrediente no The Hit, que a gente usa para fazer os lanches, que a gente usa nas porções, né, para a gente fazer os cookies, cada ingrediente ele deve ser respeitado em sua individualidade. O maior exemplo que a gente tem no The Hit é a carne mesmo. A carne é o nosso maior chamariz. Por quê? Porque não entra carne congelada no The Hit. É só carne fresca, moída todos os dias. A gente tem um acordo que a gente fez com um açougue muito bom. Queria agradecer muito ao açougue que fez essa parceria com a gente. Pode falar o nome do açougue. O Cardoso, um abraço para vocês todos do Cardoso, pessoal. E a gente sempre trabalha com produtos o mais fresco possível. Nosso pão é lá da Casa do Padeiro, lá de São Paulo. Eles entregam 2 vezes por semana aqui para nós, né? A carne é sempre fresca. A maioria dos ingredientes que a gente utiliza, a gente procura produzir no local. Então, o picles que a gente usa é produção artesanal nossa. A cebola caramelizada é produção artesanal nossa. Os cookies todos, as pessoas, eu não sei o que pensam, se a gente revende ou não, mas é tudo produção nossa. Nós fazemos o picles, nós fazemos o hambúrguer de frango, o vegetariano. Então, a gente tira a terça-feira praticamente para limpar a casa e produzir tudo que a gente vai utilizar ali na semana seguinte, e enfim. Perfeito. Opções vegetarianas, tem? A gente tem poucas opções vegetarianas. Na verdade, a gente só tem um hambúrguer vegetariano. Por que eu falo poucas opções? O The Hit, quando ele surgiu com o intuito da pessoa poder montar o lanche conforme ela quisesse. Então não tinha nem lanches prontos. O primeiro lanche que a gente foi fazer, que foi um lanche pronto, foi uma homenagem ao McDonald's. Então a gente trouxe o Big Hit, em uma grande homenagem ao Big Mac, que foi assim um norte que a gente seguiu a vida toda, né? O McDonald's era a paixão da criançada daqui do Brasil, né? Até hoje, de muita gente. A diferença é que as crianças cresceram, hoje a gente pode comprar a hora que a gente quiser. Então a gente tem que dar uma segurada, né? Mas, basicamente, é isso. No começo, a gente montava todos os lanches, né? Então, as opções, quem dava mesmo, acabava sendo os clientes, né? Aí, depois, a gente foi criando, né, lanches e tudo mais. E hoje, a gente tem um cardápio um pouco mais extenso.
E como que faz para encontrar vocês? Qual que é o endereço? Redes falar, Lucas? sociais? Estamos localizados ali no Vila Nova, né? Na rua Manuel Lourenço Júnior, 468. Horário de funcionamento? A gente abre de quarta a domingo. De quarta até sábado, a gente fica das 7 até as 11. E de domingo a gente fecha 1 hora mais cedo, a gente fecha às 10. Então, das 7 às 10 de domingo. Horário legal, Aí, o pessoal pode delivery, aproveitar. consumação, retirada, né? Tem muita gente que pede no WhatsApp e chega lá e só retira o pedido. Pode escolher, pode montar pelo WhatsApp mesmo, tem essa comodidade. Sim, a gente tem o site também, né? www.derhit.com.br. Você pode fazer o pedido direto por lá, montar o seu lanche do jeito que você quiser, conforme a sua fome está mandando você pedir. Bom demais. Deu vontade de passar lá. Eu tenho certeza que vocês gostariam, tenho certeza. Vão ser muito Mas um bem-vindos. dia a gente chega em Ribeirão também. E os principais desafios que vocês enfrentam? A gente vê, assim, hoje funcionando, mas ninguém imagina como que é começar e como que é manter um próprio negócio. Olha, desafios, eles surgem desde o primeiro dia. Porque o simples fato de você começar a se movimentar para você fazer alguma coisa, num país que infelizmente a gente não tem tanto incentivo assim, né? Então tudo tem que partir estritamente da gente, né? A gente se dedicou muito no começo, muito mesmo. Os desafios eles iam aparecendo todos os dias, porque assim, ó, a gente era empreendedor de primeira viagem. Então, todas as pessoas que estão assistindo, que sempre quiseram empreender, pensam em empreender um dia, o maior desafio que tem você vai empreender como? Como que você vai conseguir resolver o problema das pessoas, né? Porque empreender não é simplesmente você abrir um negócio e começar a vender alguma coisa. Você precisa saber se você está resolvendo de fato algum problema que tem ali na cidade ou no seu bairro ou enfim, né? E os problemas eles iam surgindo desde o começo, desde a falta de dinheiro mesmo, porque esse deve ser o maior problema, eu acho, da maioria dos dos empreendedores de primeira viagem, assim, né? Que é a parte de dinheiro. A gente pediu dinheiro emprestado no começo mesmo, principalmente para comprar ali os primeiros equipamentos, que foi a chapa, um freezer, né? Uma geladeira para poder armazenar tudo, porque a nossa principal preocupação no começo era armazenamento e o hambúrguer tinha que ficar impecável. O resto a gente dava um jeito. A qualidade. A qualidade, porque o cliente ele nunca tem a ver com os problemas da empresa. A gente não se dispõe a passar problema para o cliente. Pelo contrário, a gente se dispõe sempre a estar tentando solucionar algum tipo de problema. Então, assim, ó, agora desafios surgem até hoje, né? Desde Todos os dias. Eu acredito todos os que dias. acordar é um desafio. Você já tem ali o desafio daquele dia. Com certeza. Você precisa estar ali em constante movimento. Uma das coisas acho que ajudou muito a gente é o fato de sermos 3 sócios, né? Com Então, certeza. tipo assim, ó, tem muitos problemas que às vezes eu não estou enxergando a solução ali na hora. Mas muitas vezes o Pedro vem com uma solução diferente, o Lucas vem com outra. Aí a gente senta e conversa e tenta chegar num consenso ali, né, de qual estratégia é a melhor para a gente conseguir resolver aquele problema. Porque problema sempre vai ter. Vai. Desde o primeiro dia teve e até essa semana teve. Então a gente está em constante desenvolvimento ali, resolvendo todos os problemas e cada um vai ter alguma coisa para agregar de uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema. Então isso é muito bom, né? Tipo assim, a gente sempre tem aquele fato também de, igual você falou, às vezes é difícil até você levantar, por exemplo, né? Você acordar já é um desafio. Então todo mundo também tem seus próprios problemas. Então eu tenho meus problemas, como eles também têm. Então muitas das vezes eu não estou muito bem, mas o Pedro às vezes levanta a gente. Muitas vezes o Pedro não está bem, aí o Lucas levanta a gente também, ou eu. Então é sempre uma troca muito boa ter um outro sócio, né? No caso, nós temos 3, então tipo assim, né, muito melhor, digo assim. Claro, de vez em quando nós temos divergências, mas é para isso que a gente, tipo assim, é aquele negócio de você ter várias visões sobre o mesmo problema, né? Então, às vezes eu enxergo de uma maneira, ele enxerga de outra, e a gente tem que quebrar a cabeça juntos para chegar ali num consenso, né? E isso na solução. É muito importante, é caminhar juntos. Parcerias com alguma empresa, você citou o açougue, tem mais alguma parceria?
Olha, aqui na cidade a maior parceria que a gente tem é de fato com o açougue, né? Porque a maioria dos nossos fornecedores eles vêm de fora. Não tem como. A gente precisou ir buscar, né? O pessoal quer comer essas coisas diferentes que elas veem na internet. Então, assim, a gente se dispôs a justamente buscar e trazer. E tem que estar inovando, né, Pedro? Porque, Exatamente. assim, A gente tinha um outro parceiro também, mas ele parou, ele fazia o nosso bacon artesanal durante um tempo, né? Aí depois ele parou, infelizmente a gente teve que ir para outro, mas assim, a maioria dos nossos fornecedores, eles são de fora mesmo, ainda mais os atacadistas, né? O pão, o queijo, eles vêm tudo de fora. sobre estratégia de marketing, quais que vocês utilizam? Eu sou o sócio mais responsável pela parte de marketing, né? E o que a gente acaba utilizando mais ali é tentar passar uma identidade para o Derrite, né? Então, o que eu normalmente tento fazer nas redes sociais é conversar mais com o público. Então, eu tento fazer stories, né, muitas das vezes. O Instagram O hoje Instagram. é uma ferramenta muito forte para a gente se Demais, destacar, demais. para vender. A gente teve uma viradinha recente, na verdade, né? Sim. Que a gente percebeu que, como a cidade é pequena, a gente fazendo reels mais engraçado e mais cômico usando a gente, estava dando muito mais engajamento e repercussão, que resultou até na melhoria das vendas, né? E a gente é mais engraçado mesmo, cômico. A gente é meio palhaço Vocês mesmo. gostam de experimentar? O Lucas faz lá as receitas, vocês vão experimentar, vão dando nota ali, isso também é interessante. A gente podia fazer um conteúdo um dia assim, né? Experimentando e dando nota. A gente pensou em fazer, né? Aquele questionamento de qual Sim, prefere. Bacana. Eu pego muitas referências, né? A gente tem muita referência do pessoal de São Paulo. Que uma das dificuldades que a gente teve ali no começo foi trazer um lanche totalmente assim diferente para uma cidade que estava já acostumada com um tipo específico de lanche. Agora fala pra gente a diferença, qual que é o diferencial de vocês? Por que vocês estão se destacando tanto? Na minha opinião, o maior diferencial da gente mesmo é a gente em si. Porque, primeiro que a gente tem exatamente a mesma idade, os três, a gente se conhece desde criança, a gente se dá super bem. Então, quando a gente começa a pôr a mão na massa, é como se a gente estivesse fazendo um negócio pra gente sem ninguém olhando. Ninguém precisa chamar, ninguém precisa mandar fazer nada. Então, tudo que a gente faz, quando a gente se dispõe a fazer, a gente faz com o maior prazer do mundo. Então, a gente tem uma regra lá no Derrite, que é assim, quando um cliente reclama de alguma coisa, ou que foi errado, ou que está frio, teve algum problema com o pedido, a gente primeiro resolve o problema do cliente. Depois a gente vai pensar na gente. Depois é o feedback ali do cliente. Isso, exatamente. A gente manda outro lanche, a gente troca na hora. A gente já trocou lanche, para você ter uma ideia, porque foi picles e era sem picles. A gente trocou. Por quê? Porque era o que o cliente queria. E eu vou falar para você, na maioria das vezes o cliente se surpreende, porque não é normal. As pessoas querem, às vezes, bater boca, sabe? Às vezes ela quer entrar num juízo de valor com o cliente. E onde não existe. O cliente ele só quer fazer sua refeição ali, né? Ele quer comer, às vezes, como eu falei, ele chegou cansado em casa, teve um dia estressante. Então você tem que resolver o problema dele na hora. Por quê? Porque esse é um cliente que ele volta. E o melhor cliente é o cliente que você já tem. E dizem também que a melhor propaganda é o boca a boca também. Com certeza. Aquele que Sim. indica. Com certeza. Quem comeu o lanche de vocês vai indicar para outro. E assim vai crescendo, vai aí Exatamente. aumentando sempre a clientela de vocês. Planos de expansão, vocês têm? Sim. Esse é um assunto assim bem complexo, porque a gente já vê o Derrite num plano de expansão, só que ele está na etapa dele, né? Degrau a degrau a gente vai subindo, mas assim, a gente sempre pensou no Derrite como uma franquia, um negócio aí pelo mundo, sabe? É difícil a gente pegar e se deparar com um fast food de hambúrguer brasileiro. É muito difícil. A gente teve algumas marcas recentemente, como o Patties, por exemplo, lá em São Paulo, que conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu expandir, tem agora o Fat Guys. A gente tem alguns brasileiros. Antigamente a gente tinha praticamente só o Bob's, né? De brasileiros, assim, disputando. Então hoje a gente quer trazer de novo esse espírito de que o Brasil realmente acabou virando a terra do hambúrguer. Hoje em dia os Estados Unidos eles acabaram caindo num padrão, assim, numa constante, né? Já faz um tempo. E o Brasil passou a ser a terra do hambúrguer agora. Cresceu bastante. Cresceu né? O pessoal muito. gostou A gente sempre viu um muito. potencial muito grande em virar fast food. Porque hoje, o Smash Burger, né, que é o nosso carro-chefe ali do Derrite, ele demora em torno de 3 minutos para ele ficar pronto. Então, tipo assim, é um lanche muito rápido.
Normalmente a gente demora 5 minutos quando é, por exemplo, um hambúrguer de frango, né? Que ele é um pouco maior, então ele demora um pouco mais de tempo para ficar pronto. Mas mesmo assim são apenas 5 minutos. Então, assim, bem no começo a gente conseguiu ter uma eficiência no delivery, que eu acho que isso aí também a gente conseguiu trazer muito cliente pra gente. Um diferencial também. Principalmente ali durante da pandemia, lá no começo do The Hit, um lanche sendo entregado a 30, 40 minutos na sua casa, era um diferencial muito bom. Então, muitas das vezes a gente conseguia entregar em 15 minutos, 20 minutos. E tanto que teve até uma vez que a gente estava querendo fazer a famosa propaganda do até 30 minutos na sua casa, o seu dinheiro de volta, né? Mas assim, como a gente começou a subir muito as vendas, e aí por mais que o seu lanche seja rápido, o volume às vezes atrapalha um pouco, né, na logística de entrega e tudo, a gente acabou pegando e falando assim, não, vamos deixar essa aí para um evento um pouco mais para frente. Muito bom, minha gente. Está muito gostoso o papo. A gente está caminhando para o final do nosso programa. Quero agradecer vocês, mas antes eu quero que vocês deixem uma mensagem, cada um de vocês. Uma mensagem para quem está nos assistindo e principalmente para pessoas que querem também empreender, que ainda assim não tem o sonho, mas não sabe o caminho. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem, eu acredito que vai agregar bastante. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, assim, milhões de vezes vocês, porque era uma vontade genuína nossa, desde o comecinho. A gente queria participar de um podcast, né? Que a gente fez tanta coisa que quando viu, a gente já está em 2024. A gente já está aí com uma empresa na cidade que tem uma relevância, né? Que a gente buscou, inclusive. E eu gostaria de deixar um recado aqui para quem está começando nesse mundo do empreendedorismo, ou que quer começar, ou que já está começado, né? Que é assim, ó, confia em você. Confia em você, faça tudo o que for preciso para você atingir o que você precisa atingir. Se for preciso escrever 10 vezes, olhar 10 vezes, fazer 10 vezes, 1000 vezes, vão falar da mesma forma. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai elogiar. O mais importante é você ter confiança e fazer as coisas da forma como você acredita que elas têm que ser feitas. E se o negócio for bom, se as coisas forem boas, o seu trabalho ele vai ser percebido. Ele vai ser percebido por aquelas pessoas que também estão buscando o que você quer. Muito então, bom, eu falo, siga os seus sonhos, siga em frente e faz. Porque muitas vezes é muito melhor você fazer do que ficar esperando a hora de estar pronto para fazer, porque pronto mesmo a gente nunca está. A gente está sempre aprendendo, todos os dias a gente está aprendendo, e essa é a mensagem que eu tenho para deixar para quem está assistindo. E se eu pudesse complementar isso, né, eu diria que é consistência e persistência. Eu acho que, tipo assim, no começo, não se preocupe em tudo estar perfeito. Você tem que continuar fazendo. Nunca parem. Porque se você continuar fazendo, uma hora vai dar certo. Se o único objetivo seu é dar certo, não tem como dar errado. Porque você sempre vai buscar acertar. Então, se hoje não está dando certo, continua. Porque uma hora ou outra você vai acertar. Né? Bacana, Lucas. E se eu puder dar um conselho para quem está querendo começar a empreender, né, se tornar dono do próprio tempo, escolher bons sócios, né, porque o primeiro negócio é você escolher alguém para dividir problemas mesmo. Saiba que cada pessoa trabalha num ritmo, aprenda a lidar com essas pessoas. Tendo bons sócios, você vai ter um bom negócio, você vai ter muito mais tempo para fazer suas coisas. E é isso, não desistir, né, porque só perde por último quem desiste. E bola para frente e correr atrás dos sonhos mesmo, que vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu quero parabenizar vocês pela história, tá? Pela perseverança de vocês, por acreditar nos sonhos que vocês têm. Muito obrigado. Desejar sucesso também, que cresçam bastante. Vocês têm, como se diz, têm potencial para isso. Então, nossa gratidão por ter aceitado o nosso convite, tá? Muito obrigado. E os estúdios lá em Ribeirão também estão de portas abertas. Vão lá bater um papo com a gente. Com certeza. Tá E o The Hit também está de portas abertas para vocês um dia fazerem uma visita lá para gente. E vamos fazer, porque a gente ama hambúrguer, gente. Quem não gosta? Quem não gosta, é verdade. Quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Falar que nós estamos direto da cidade de Porto Ferreira, na cafeteria Pé de Café. Gente, passa aqui, não perde tempo não, que é um lugar maravilhoso, um clima incrível, tá? Quero deixar um abração, pedir você que se inscreva aí no nosso canal do YouTube e acompanhe o programa Café e Conversa.